Oi pessoal, eu sou a Erinice, eu moro aqui na Noruega, em Bergen, tenho uma filha de 9 anos e eu tô aqui mais uma vez para ajudar vocês a ajudar os seus filhos com o português aqui na Noruega. Então eu vou dar mais 4 dicas hoje, mas antes dessas dicas, eu queria falar com vocês do porquê que a língua materna é tão importante, né? No nosso caso, por que o português como herança é tão importante para os nossos filhos que aprendem a falar em norueguês aqui. Quando a gente ensina a nossa língua para a criança, ela não está apenas aprendendo a língua, porque a língua ela é um processo social. Ela traz consigo, ela absorve consigo a cultura, os costumes, o nosso jeito de ser, a nossa forma de falar. Né? Eu sou do sul, então eu tenho um jeito de falar diferente das pessoas do norte, diferente das pessoas também que são mais do sul do que eu, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Eu sou paranaense, então eu tenho a minha própria forma de falar. E quando a gente ensina essa língua para a criança, ela também aprende a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, e ela acaba falando português também como a gente fala. É tão bonito quando eu encontro crianças que têm os pais no Nordeste, tem aquele sotaque também nordestino, porque elas aprenderam muito mais do que a língua, elas aprenderam a cultura da mãe também, não é mesmo? Então a primeira dica que eu queria dar para vocês hoje é procure coisas pelas quais os seus filhos se interessam. Por quê? Quando você vai ajudar o seu filho com o português, você não está ensinando para ele um idioma como se ele estivesse na escola. Mas você está ensinando para ele uma língua que é a língua que ele vai se apropriar dela e vai falar o tempo todo como se fosse a língua dele, né? É a língua dele. Então, essa forma de procurar coisas pelas quais seus filhos se interessam ajuda muito. Porque você não vai procurar coisas aleatórias, você vai usar coisas que ele gosta. Se ele gosta de jogos de tabuleiro ou de jogos de cartas, por exemplo, você vai usar aquilo como um método em português. Você não precisa fazer muita coisa, você vai passar tempo com ele falando em português. Se ele gosta de carro, de boneca ou de qualquer outro tipo de brinquedo, você vai usar isso como uma forma de atrair ele para o português. Mesmo porque as nossas crianças, elas têm uma fase onde elas começam às vezes a ter um receio de falar errado a língua ou um receio por exemplo, passar vergonha falando, né? Então tem esse momento ali onde ela fica assim receosa e não quer mais falar o português, mas continua mesmo assim, não tem problema, isso passa se você continuar falando em português. Ela vai querer que você fale nesses momentos de receio em norueguês com ela. E se você começar a falar em norueguês, vai ser muito mais cômodo para você, mas vai ser ruim para o seu filho, porque ele vai ter ali problemas para começar a falar português. O meu marido veio para a Noruega com 6 anos de idade. O que aconteceu nesse período da Noruega? Com 6 anos de idade, ele veio para cá. Ele esqueceu totalmente como se falava português. Ele não lembrava mais. Depois de um tempo, ele não usava. A mãe não falava com ele em português, né? O padrasto norueguês não falava com ele também na língua materna dele, as irmãs não sabiam, nunca aprenderam, então a língua que ele começou a usar foi a língua norueguesa. O que acontece? Perdeu a língua materna. Então você pode pensar assim, ah não, mas o meu filho está se mudando agora com 5, 6 anos, mas se ele não tiver contato com a língua, ele vai esquecer. Uma segunda dica é agregue valor afetivo àquilo que você está ensinando. Então use histórias da sua vida, histórias da sua infância, histórias que coloquem o seu filho no seu mundo. Mostre fotos antigas, objetos antigos. Às vezes eu vejo alguma coisa que eu tenho há muito tempo, eu mostro assim, olha filha, essa blusa aqui eu tenho desde antes de você nascer. Ou olha filha, esse aqui eu ganhei do seu pai. E eu lembro que tinha uma moedinha guardada por muito tempo que eu ganhei no banco, que foi uma moeda que tinha acabado de sair, assim, tinha acabado de ser feita, né? Eu guardei ela numa caixinha de presente, porque eu acho que a minha filha tinha acabado de nascer quando eu peguei aquela moedinha. Eu guardei como uma recordação, assim, junto na caixa dela de lembranças, que eu tenho uma caixinha de lembranças de quando ela nasceu. E às vezes a gente vê essas coisas antigas e eu vou contando histórias para ela, histórias de como foi a minha infância, porque a língua ela fica muito mais apreciada, assim, fica muito mais prazerosa quando você tem essas histórias assim sobre o lugar onde você morou, sobre a vida que você tinha. Uma terceira dica é ensina para os seus filhos o que eles estiverem aprendendo ou no jardim de infância ou na escola em português. Como você vai fazer isso? Aqui os jardins de infância, eles geralmente mandam para você o tema que as crianças vão estar aprendendo no jardim de infância. Se você não mora na Noruega ou se você pretende mudar para cá, eu vou te dar uma informação, tá?
Jardim de infância e pré-escola aqui não vai alfabetizar e não vai ensinar o seu filho como você está acostumado a ver no Brasil. Como que é o ensino aqui? As crianças elas vão aprender a brincar, vão aprender a se socializar com outras crianças, vão ter as habilidades cognitivas, motoras também desenvolvidas, como as outras crianças no Brasil, mas elas não vão sentar numa cadeirinha, fazer tarefas, etc e tal. Não, elas vão aprender brincando. Então, se o teu filho tem como tema partes do corpo em norueguês, pega esses temas e fala com ele em português. Talvez sejam cores, talvez sejam números, porque no jardim de infância geralmente são temas mais simples. Mas, por exemplo, se ele tá na escola, né? Minha filha tem 9 anos, tá no final do terceiro ano aqui. O ano letivo aqui começa de agosto até junho, né? Então ela tá no final do terceiro ano aqui. Hoje, uma das tarefas dela era que ela tinha que falar pra mim que era substantivo, adjetivo e verbo, lógico, em norueguês, né? Os nomes são parecidos em norueguês e português, então isso ajuda. O que eu fiz com ela? Eu comecei a conversar com ela sobre substantivo, adjetivo e verbo em português. O que a gente fazia? Eu falei, tá, então me fala uma frase agora e me mostra onde tá o adjetivo, o verbo e o substantivo. Eu não sentei com ela, não precisou escrever, a gente conversou. Ela estava sentada aqui no sofá, eu tava do outro lado ali na cozinha e a gente estava conversando. Eu sentei numa cadeira, daí começamos a conversar sobre isso e eu fui dando exemplos, né? Fui falando, por exemplo, o papai comprou um sofá cinza. Onde está o adjetivo, onde está o verbo e onde está o substantivo nessa frase, né? E ela ia falando, assim, agora é tua vez e a mamãe vai falar onde está cada coisa, né? Então sempre tem uma forma de você colocar essas atividades que ela está tendo em norueguês em português. A quarta dica é: converse por vídeo, por WhatsApp, por mensagem com outras pessoas que falam em português. Se você tiver a oportunidade de ter contato com outras pessoas que falam português aqui na Noruega mesmo, muito bom, tá? A minha filha sempre gostou de falar em português. Quando ela sabia que as pessoas eram brasileiras, ela automaticamente fala em português com elas, né? Quem conhece ela desde pequenininha já sabe qual é a evolução do português dela. Tá evoluindo bastante, mas ainda tem bastante coisa para evoluir. Ela conversa por vídeo, né, com a família no Brasil desde pequenininha, desde que a gente mudou pra cá. Ela fala em português pelo WhatsApp, manda mensagem de vídeo, mensagem de áudio pros tios, pras tias no Brasil, os priminhos também às vezes, os amiguinhos também, geralmente quando ela volta do Brasil com saudade deles, ela manda mensagem para eles lá no Brasil. E isso ajudou muito ela a desenvolver o português, porque quando ela começou a ser alfabetizada em português aqui, que foi antes da escola começar a alfabetizar em norueguês, eu comecei esse processo mais ou menos da mesma forma que ela aprenderia o norueguês, eu comecei a ensinar em português, o que não afetou as duas coisas, né? Ela começou a escrever em português a mensagem, começava a ler as mensagens que a família mandava no grupo da família, né? E falava para eles assim, escreve em letra grande que eu não entendo letra pequena ainda, né? Porque eu comecei justamente só com as letras maiúsculas, né? E ela falava letra grande. Hoje ela já entende maiúscula, minúscula, já tenta usar ponto, pergunta algumas palavras que são mais difíceis, porque a gente sabe que, né, até adulto escreve errado em português, imagina uma criança que tem uma outra língua, né, o tempo todo. Então, gente, é isso, né? Ajuda o seu filho a desenvolver as habilidades emocionais, cognitivas, motoras deles com o português, porque o bilinguismo ajuda com tudo isso e, inclusive, ajuda com a concentração. Então, boa sorte com o português e não desistam. Beijinho, tchau, tchau.